Perfeito. Aí de novo, gente. Voltei. Voltou, Rafa. Boa Ah, noite, Irma. boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Irma. Eu preciso compartilhar de novo, né? Agora que eu caí. Sim. Espero não ficar A caindo, gente gente. cai e levanta, né, Rafa? É isso. É a vida. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos lá. Vamos lá, podemos iniciar então? Podemos. Boa noite, então, queridas, queridos. Nós agradecemos imensamente, né, em nome do Centro Educacional Pioneiro, o prestígio de vocês, e temos a honra de receber, nesta noite, alunas e alunos do primeiro ano do ensino médio, que, sob a mediação do professor Rafael Aguirra Andrade, conversarão com a gente sobre as canções selecionadas de Cartola pela Universidade, Grande Universidade de Campinas, a Unicamp. Nos bastidores estamos eu, professora Giza Gasparotto, e a nossa querida bibliotecária Elizabeth. Rafa, é com você. Muito, muito obrigado, gente. É uma honra muito grande participar e ser chamado, né, para um evento que, para mim, é bastante significativo, seja pelo lado musical, né, minha relação com a música é muito forte, seja pela seleção da Unicamp, né, que é sempre muito bem feita, né, uma curadoria assim de obras que fazem parte da lista que é sempre primorosa, né, com que a gente sempre aprende muito. E por ser do Cartola, por ser de música ainda, né, são canções que foram selecionadas, toca mais fundo ainda no meu coração, né, porque o Cartola ele faz parte ele tem uma importância inquestionável no samba brasileiro, na identidade nacional e na música, assim, no nosso próprio conceito de o que é escrever canções, né? Ou como é fazer canções, como é falar de si ou falar de sentimentos por meio de canções, né? Então, por isso, eu contei com o auxílio muito carinhoso de vários alunos do primeiro ano. Eles ainda estão chegando, alguns já estão aqui, né? Alunos do primeiro ano que participaram de uma atividade também que a gente fez de análise das canções. Alguns deles chegaram a relatar para mim que não lembravam de ter ouvido nunca esse estilo musical dessa forma, de ter ouvido prestando atenção, e que até agradeceram a oportunidade teve um muito fofinho, que talvez ele apareça ainda, estou esperando ele aparecer, que ele chegou a mencionar que ele nunca tinha ouvido prestando atenção assim, e que se não fosse esse evento em sala de aula, ele passaria sem conhecer algo que é tão importante, algo que é tão bonito. E eu fiquei tocado, então eu queria abrir essa nossa fala exatamente por isso, né? Por o quanto a gente tem essa possibilidade de abrir de despertar o conhecimento, né? De despertar o gosto pelo saber, né? O gosto pelo novo, né? Quando esse novo ele é interessante e claro, como novo, desconhecido anteriormente. Bom, antes de passar a palavra para os alunos, eu acho que vale a pena a gente falar de uma moldura biográfica do Cartola, porque a história da vida do Cartola é muito importante para a gente entender o valor que as canções têm para além do seu valor musical, para além daquilo que a gente já conhece, né, do Cartola enquanto compositor, enquanto cantor, enquanto violonista, né, das suas canções. Então, por isso eu fiz uma introdução aqui biográfica a respeito do Cartola, tá? E prometo não levar muito tempo nessa parte. Mas o Cartola ele se chamava, né? Cartola, claro, era um apelido. Ele se chamava Angenor de Oliveira. E uma curiosidade, a vida dele é marcada por muitas curiosidades. Uma curiosidade é que ele só foi descobrir que o prenome dele era Angenor quando ele foi ter o segundo casamento da vida dele, que ele foi pegar a papelada de registro e só então ele percebeu que era Angenor, com um N, porque a vida inteira ele foi chamado de Agenor. Né? Então tem essa peculiaridade de uma época em que a gente não ligava tanto, ou algumas pessoas não ligavam tanto e nem podiam ligar
para registros, né, para documentos. Então, o Agenor, ou Angenor de Oliveira, ele nasceu em 1908, no Rio de Janeiro, e veio a falecer também no Rio de Janeiro, só que, claro, em 1980. Ele viveu bastante para o padrão do que ele mesmo achava. Ele achava que ele não ia viver tanto assim, e que bom que ele viveu tanto, porque a fase final, a fase mais madura da vida dele foi talvez a mais recheada de música e de legado para nós, assim. Bom, ele teve uma primeira quando ele nasceu, né, ele nasceu numa família que tinha até umas certas posses, ele teve uma primeira infância que foi confortável, num bairro de classe média alta, no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras. Ele, nessa primeira infância, ele teve contato com pequenos blocos de carnaval, um deles marcou muito a infância dele, o Bloco dos Arrepiados, e esse Bloco dos Arrepiados marcou muito, inclusive por causa das cores, que eram verde e rosa, um bloco de carnaval pequeno, de bairro, que tinha essas cores, e ele guardou essas cores no coração, o verde e o rosa. Depois a família passou por uma crise financeira muito severa, então perda de posses, o falecimento da mãe, e com isso a família se mudou para onde era possível morar, que era o recém-formado Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. O Morro da Mangueira, a essa época, aí por 1910, ele não tinha nem 50 barracos, então era uma coisa muito do início mesmo. Já durante a infância e a adolescência, ele trabalhou de diversas formas, em diversas áreas. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo. Ele era um moço que já sabia ler e escrever, e a tipografia, para quem não sabe, para quem não está habituado, a tipografia é um ramo da imprensa, né? Então ele ajudava na construção, na montagem dos originais que serão impressos, né? A tipografia faz isso. E ele era aprendiz de tipógrafo, mas trabalhou também, e por mais tempo na vida, como pedreiro autônomo, né? Então, onde tinha um bico, vamos falar o português claro, onde tinha um emprego que pagasse uma graninha, ele estava aceitando, né? A ideia era basicamente essa. E foi nessa época de pedreiro autônomo que o pessoal da construção começou a tirar um sarro do menininho de 10, 11, 12 anos, né? Infelizmente aí um exemplo do trabalho infantil por causa da condição financeira da família mesmo. Ele gostava muito de tentar proteger o cabelo dele. E por causa de proteger o cabelo dele, ele usava uma cartolinha, um chapéu coco, né, desse tipo aí da foto. Essa é uma foto do Cartola com 12 anos de idade. Então ele usava esse chapéu coco que foi apelidado pelos outros pedreiros lá de Cartola. E já muito cedo ele ganhou esse apelido e manteve, né? Ele até gostava de ser conhecido assim. Ele aprendeu com o pai dele a tocar violão e cavaquinho, e o pai dele também fazia parte de alguns encontros de samba no morro. O problema é que essa relação com o pai ela foi muito difícil, porque depois da morte da mãe, ele passou a viver uma vida muito desregrada, ele teve um descontentamento muito grande com a escola, abandonou a escola, o pai dele era contrário a esse abandono da escola, ele briga com o pai, ele sai de casa, né, quando ele tem aí os seus, se não me engano, 18, 17 anos, alguma coisa assim, ele sai de casa e passa a dormir nos trens da Central do Brasil, né, na rede de trens da Central do Rio de Janeiro. E esses trens eles rodavam de madrugada, então várias vezes ele dormia no banco do trem e ficava indo para lá e para cá ao longo da madrugada. Quando isso acontece, ele é um moço que depois de um certo tempo volta para casa, quando fica sabendo que o pai dele saiu de casa e abandonou os irmãos, abandonou a família, abandonou tudo, o pai saiu magoado com o filho e tudo mais, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, no Morro da Mangueira, ele passa a frequentar as rodas de samba do morro. E ele funda, com alguns amigos, o famosíssimo Grêmio Recreativo e Escola de Samba, né, Estação Primeira de Mangueira. Ele foi um dos responsáveis pela nomenclatura Estação Primeira, porque da vida dele, de dormir no trem, né, a estação primeira, saindo da Central do Brasil, saindo da Central, da Estação Central, para nós seria a Sé, né, o miolão, assim, o centro, lá no Rio, saindo da Central e indo em direção ao bairro, a primeira parada, a primeira estação em que havia samba era o Morro da Mangueira, e por isso a primeira estação, não era a primeira da linha, mas era a primeira que havia samba, né, onde havia samba. Então ele batizou de Estação Primeira de Mangueira, e esse nome é vigente até hoje, né, na Escola de Samba da Mangueira.
Ele foi um dos responsáveis, inclusive, por trazer para a Escola de Samba da Mangueira as cores do coração dele, daquele primeiro bloco da vida dele, o Bloco dos Arrepiados, o verde e o rosa, que também são vigentes até hoje. Então, o cara foi o fundador da Mangueira, ele deu um nome para uma das maiores, mais tradicionais escolas de samba do nosso país, que também são, né, as escolas de samba são uma marca da nossa cultura, né, inquestionavelmente. E aí, quando a gente entra nos anos 30, o Cartola se tornou uma referência como compositor de sambas na Mangueira, ele passa a ser procurado por muita gente. Ele teve músicas gravadas por grandes cantores da época, como Carmen Miranda e Francisco Alves, né? Francisco Alves foi, assim, um nome incrível dos anos 40 na música popular, né? Era o grande cantor brasileiro desse momento, né? E a grande cantora era a Carmen Miranda, apesar de portuguesa, né? De nascida em Portugal, ela foi uma grande divulgadora da cultura brasileira pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Além disso, a Mangueira tornou-se campeã do Carnaval Carioca algumas vezes, com sambas enredo compostos pelo Cartola. Então o cara estava assim no auge nesse momento, né? No auge do reconhecimento. E ele teve uma curiosidade que aconteceu no mundo da música, assim, se a gente vai pensar em matéria de direitos autorais, ele teve uma sacada, ele teve uma ideia muito genial. Era muito comum nessa época que grandes compositores fossem procurados por cantores para que os compositores criassem as músicas e os cantores cantassem e ficassem famosos com isso, certo? Até hoje isso acontece. Só que o Cartola foi um cara muito sagaz, muito ligeiro, porque ele pediu que as músicas que ele compusessem para esses cantores aparecesse com o nome dele nos créditos, composta por Cartola. E foi uma das primeiras vezes da história na música no Brasil em que isso aconteceu. Aí aumentou a quantidade de gente que começou a saber que ele era um grande compositor, não só para o Rio de Janeiro, mas por grande parte da região sudeste. Ainda não dá para falar do Brasil inteiro, né? As divulgações de disco elas eram bastante restritas, mas o rádio tinha um alcance muito grande, né? A gente está falando aí dos anos 40, né, gente? Ele ganhou, com isso, com esse renome, ele ganhou um programa de rádio em que ele passa a cantar e a selecionar canções para serem premiadas. Tinha uma premiação que acontecia, ele era o jurado, digamos assim, dessas premiações, que acabavam nomeando outros grandes cantores também. Nos anos 40, Cartola foi convidado pelo grande maestro Heitor Villa-Lobos, né, um dos maiores compositores da música de concerto do nosso país, para gravar algumas músicas de outros compositores. E essas músicas tornariam o Cartola famoso nos Estados Unidos, principalmente. Só que as músicas que o Villa-Lobos convidou o Cartola, uma coisa inclusive super brega, não, vamos gravar num navio que está na Baía da Guanabara, a gente faz um estúdio dentro do navio, uma coisa assim, o que tem de chique tem de brega, né? E aí convidaram o Cartola para gravar, ele cantou ali, tentando arrastar inclusive em inglês, algumas coisinhas ali, que ele não era ele não dominava a língua inglesa, e esses discos começaram a circular pelos Estados Unidos. Só que as músicas não eram dele, né? Então, ainda ele já tem registros em gravação, mas não era dele, não era composto por ele. Ele já era um cara, então, bastante famoso nesse momento, só que a vida desse homem foi marcada por muitos altos e baixos. Altos muito altos e baixos muito baixos. A Mangueira, a escola de samba, muda de direção, muda de dirigentes. E, além disso, além da mudança de dirigentes, há uma crise econômica no Brasil, nesse momento. E com isso, quem trabalhava com música começa a perder algumas possibilidades de shows, algumas possibilidades de gravação, ele é dispensado da rádio, a rádio fecha, os dirigentes da Mangueira não gostam dele porque o jeito dele de ser é um jeito que para alguns é muito difícil, é um cara de um temperamento muito esquentado e que não leva desaforo para casa, aí os dirigentes não gostaram muito disso. O Cartola passou a ser visto como um nome do passado nesse momento. E ele, pouco a pouco, vai deixando de frequentar a quadra da escola de samba, começa a não se importar mais tanto com a presença lá na escola de samba, e algumas pessoas já vão começar a jurar que ele faleceu. Onde é que ele anda? Não sei, é Cartola, um cara lá do passado. Olha onde esse cara termina, assim, nesse momento. Termina não, né? Por onde ele passa, ele torna-se lavador de carros. Depois de um certo tempo, ele torna-se vigia
né, de estacionamento, ele sofre com álcool, né, então ele vai desenvolver o alcoolismo nesse momento, e também sofre com uma doença, que ele desenvolve uma doença chamada rinofima. Essa tal doença rinofima, ela é composta de muitas inflamações, né? Acaba se inflamando o nariz. E é por isso que nas fotos do Cartola, se você observar com cuidado, ele tem sempre o nariz muito deformado, por causa dessa doença, essa tal rinofima, da qual ele nunca se curou, mas ele sempre administrava ali os cuidados. Quando o cara tá nessa pior, aí vem um anjo na vida dele, a Dona Zica. Uma mulher que trabalhava, uma mulher negra que trabalhava entregando marmitas no morro da Quentinhas, né, como os cariocas falam, a marmitas, como a gente costuma falar mais, no Morro da Mangueira. Eles se apaixonam, ela, Dona Zica, tem um carinho muito grande por ele, passa a cuidar dele, das doenças dele, inclusive, e eles passam a morar juntos, eles passam a viver juntos. Em 1958, chega de desgraça, né? Vamos começar a levantar de novo. Em 1958, com o surgimento da Bossa Nova, né? Chega de saudade, né? 1958, chega de saudade com João Gilberto ali. Houve um resgate da sua figura como um nome importante da música nacional. E a chamada música popular brasileira, pela primeira vez sendo chamada assim, né? MPB, por causa da era dos festivais da música da música popular brasileira. A música popular brasileira, a MPB, passa a dar esse valor a esse compositor das antigas. Ele passa a ser conhecido assim, como um compositor das antigas. No meio dos anos 60, a Dona Zica e o Cartola abriram a primeira casa de samba do Brasil, o Zicartola, famoso Zicartola, né, que junta o nome dos dois aqui, né? Uma aglutinação que acontece aqui. Zicartola, que logo, essa casa, infelizmente, não durou muito tempo, ela logo foi fechada por causa da ditadura, acusado de ser um, aspas, ambiente perigoso. Então, por conta disso, lugar de gente subversiva não pode ser circulando por aí. A ditadura militar foi lá e fechou o Zicartola. Mesmo assim, o clima do samba continuou, da ideia, né, de que, nossa, a gente precisa de um espaço assim como o da Dona Zica e do Cartola. Depois de mais de 10 anos de dificuldades, depois que fechou o Zicartola, um produtor musical paulistano, um cara de apelido Pelão, o nome dele era Pelão, o apelido dele. Um produtor musical paulistano, fã do samba carioca, reconheceu o Cartola na rua e tentou convencer várias gravadoras a lançar um disco do Cartola de composições autorais. Porque se você lembrar bem da minha narrativa, ele só gravou músicas de outras pessoas, mas as músicas que ele compôs nunca foram gravadas por ele, na voz dele. Só que as gravadoras diziam que gravadora não é lugar de asilo. Gravadora não é asilo, tira esse cara das antigas daqui. Né? Então, se a gente cruzar as referências aqui, a gente vai até esbarrar num certo etarismo antes da hora aqui, já, antes do conceito ser discutido, se você pensar bem, né? Após muitas negativas, finalmente, uma pequena e desconhecida gravadora aceitou gravar e lançar o primeiro disco cantado pelo próprio compositor Cartola, esse com 66 anos de idade. O sucesso foi instantâneo e tremendo. Você consegue imaginar aquilo que é a atividade pelo qual você é mais famoso na sua vida e muitas décadas depois de você ter falecido, aquela que vai ser associada como a sua principal atividade, ela começar a acontecer de verdade aos 66 anos de idade? Foi exatamente o que aconteceu com ele no álbum Cartola, né, intitulado Cartola, com essa capa aí, de 1974. Tem até uma curiosidade bastante peculiar, né, que o Pelão, quando encontrou esse dono de gravadora que topou, a gravadora era tão pequena que não estava acostumada a pensar em lançar tantos discos, né, mais de 50 mil exemplares. Gente, 50 mil exemplares para a época é um estrondo, é uma coisa monumental. E eles tinham que ficar comprando mais matéria-prima para conseguir lançar os discos, porque não tinha matéria-prima disponível. Então foi uma loucura, assim, né? Tem umas historinhas peculiares dessa situação. Aí a gente entra na seleção de canções da Unicamp, né? Então agora a gente já fez essa moldura aqui. Qual que é a seleção de canções da Unicamp? O Cartola tem somente 4 discos lançados, né? 4 vinis, 4 álbuns, hoje a gente chamaria mais de álbuns lançados. O primeiro deles é o disco Cartola, de 1974, esse primeirão aí, do qual a gente tem, do qual se extraem as músicas, né? Alvorada, Disfarce e Chora e Sim.
Perceba que essas músicas, aí eu coloquei os compositores, né, entre parênteses, essas músicas elas foram escritas em parceria com outros sambistas também. No segundo disco, olha a diferença. No segundo disco, todas as composições agora são exclusivas do Cartola, né? E isso pode não parecer para os mais novos, para os nossos bonitinhos e bonitinhas que são alunos aí que estão vendo, pode não significar muita coisa. Mas para quem já tem um pouquinho mais de quilometragem aí de estrada na vida, a gente sabe o que isso significa, né? A gente sabe que o primeiro passo nem sempre é o mais fácil de ser dado, que a gente precisa do apoio das outras pessoas. Mas aí depois que você já deu o primeiro passo com o apoio, você talvez já se sinta mais seguro, né, para andar mais sozinho, por assim dizer. E foi o que aconteceu com ele rigorosamente, né, nesse caso. O segundo disco, aqui tem as canções As Rosas Não Falam, Cordas de Aço, O Mundo é o Moinho e Sala de Recepção, e é um primor, né, esse segundo disco. Perceba pela capa, pelas capas, né, que a gente tem aqui imagens muito cotidianas do Cartola, né, no segundo caso é ele com a Dona Zica, na porta da casa deles, no Morro da Mangueira, né, então é uma cena bastante habitual, bastante cotidiana, os dois olhando pela janela, assim. O terceiro disco já tem uma produçãozinha um pouco maior, já é uma foto tirada num estúdio, já tem uma preparação para essa foto acontecer, ela não é tão espontânea, digamos assim, e tem a xícara verde e o pires rosa como referência à Mangueira. O terceiro disco se chama Verde Que Te Quero Rosa e tem a música Que É Feito de Você, pelo próprio Cartola. Já quando ele vai chegando para o fim da vida, ele descobre, infelizmente, uma doença, ele descobre um câncer na tireoide, que ele vai esconder de quase todo mundo. Ele não esconde só da família, mas ele pede para a família não revelar nada a ninguém. Só que fica claro para os amigos mais próximos que ele não está bem de saúde, vai se refletindo numa debilidade do corpo, né? E é por essa ocasião que se faz uma homenagem a ele. Cartola 70 anos é o nome do disco. E nesse disco aqui a gente tem duas canções que a Unicamp selecionou, né? O Inverno do Meu Tempo e Silêncio de um Cipreste. Para quem já estava acostumado com Cartola mais alegre, mais para cima dos dois primeiros discos, já dá para perceber que o último disco é um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais para dentro, já fala de coisas que são um pouco mais pesadas, né? Então talvez reflita bastante aqui a condição de saúde dele também. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Podemos? Certinho, Rafa. Vamos lá. Bom, eu vou passar por algumas dessas canções, principalmente as canções que foram destaque entre os meus queridos alunos, os nossos queridos alunos aí do primeiro ano. E a música Alvorada, ela é uma música muito bonita, né? Eu acho uma imagem muito bonita, muito interessante, que vai dizer: Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. A alvorada, né? Que ele tem esse suspiro quando canta, inclusive. Ele ainda vai associar a ideia de que a alvorada, né, o nascer do dia, lembra, né, faz lembrar a imagem da pessoa amada. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando, meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, ou quase nada, do que ir assim, vagando, numa estrada perdida. Isso é poesia no mais alto grau, né? Muito, muito, muito lindo. E nesse caso, aconteceu uma situação peculiar, né? Uma situação engraçada quando eu estava trabalhando essas questões em sala de aula, porque justamente um dos meus queridos alunos, o Nogueira, cadê o Nogueira? O Nogueira tá aqui? O Henrique tá aqui, ó. Henrique Salorenzo Nogueira, muito bem. Tá aí, meu caro, é isso. O Nogueira, quando a gente estava fazendo a atividade, né, de analisar as canções, uma das atividades, uma das questões que eu propus foi justamente, entre outras coisas de forma, de olhar para a rima, de perceber se tem rima ou não, se tem refrão ou não, vamos aprender como é que o refrão é construído. Uma das questões que eu levantei é de reconhecer qual que é o estilo musical, né? É samba, mas vamos um pouco além do samba. Existem muitos jeitos de você construir a parte do samba. É samba de raiz? É samba canção?
né? É, sei lá, uma outra coisa, bossa nova, é bolero, né? E aí isso exigiu dos alunos procurar no YouTube, né? Eu até sugeri que eles fizessem isso também. Tá na dúvida qual que é o quê? Procura lá. O que que é samba de raiz? Qual que é a cara que o samba de raiz tem? Qual que é a cara que o samba canção tem, né? E o Henrique, ele deu um depoimento que eu achei muito bonito, eu até comentei na abertura, né? Ele deu um depoimento bonito que ele chegou a dizer que ele ficou feliz, né, de ter descoberto um pouco disso, de ter ouvido estilo que ele não ouviria em outras situações ou coisa assim. Henrique, fala um pouquinho pra gente, qual que foi a sua sensação ao descobrir isso, ao ouvir a música? Você gostou, não gostou? Do que você gostou, não gostou? Eu acho que esse exercício em específico, nesse trabalho, me marcou muito, porque, claro, além de eu ouvir os 4 gêneros sugeridos para descobrir qual que era o gênero da música, além de eu descobrir o gênero da música, eu consegui descobrir sobre cada um dos gêneros e o que diferenciava eles e a cultura daqueles gêneros. Foi um negócio tão bom assim, eu tive a oportunidade de ouvir músicas tão boas assim, que mostram tanto sobre poesia, que não é só Alvorada, que é uma música assim sensacional por si só, mas também, cara, todas as músicas que eu ouvi, elas têm aquela poesia especial e esse exercício me fez ter, cara, me fez ficar muito feliz ao ouvir isso, porque eu tive a sensação que eu estava ouvindo poesia e música boa de verdade, cara. Ah, que lindo! Fico até emocionado. Eu sou um cara que se Muito emociona lindo. muito fácil, cara. Eu fico Muito emocionado de obrigado. verdade. Obrigada. Aliás, Nogueira, é aniversário do Nogueira hoje. Ele está esperando para comemorar com a família e falou: eu entro lá rapidinho. Nogueira, Parabéns, Nogueira! Muito parabéns, obrigado. feliz aniversário, cara. Muitos anos de vida e muito, muito, muito obrigado por você Muito estar aqui com a obrigado por ter me gente. proporcionado esse exercício, senhor. Ah, seu lindo, obrigado. Valeu Valeu, mesmo. senhor. Ah, cara, vai curtir seu aniversário, fique tranquilo. Mas se quiser ficar aqui também, seja bem-vindo. Continue conosco também, pode ser legal. Muito obrigado. Valeu. Ai, gente, é sério, eu sou uma pessoa que se emociona com facilidade. Aí eu fico assim, fico emocionado. Falando em emoção, uma outra música que faz parte aqui também é As Rosas Não Falam, né? Que essa daqui, cara, eu vou dar um depoimento que é bastante pessoal, assim. Essa foi a música que eu ouvi primeiro do Cartola, sem ter a menor ideia de quem era Cartola. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Os meus pais sempre, especialmente meu pai, sempre ouviu muita música nacional e ele gostava muito de um cantor das antigas, entre aspas, chamado Nelson Gonçalves. E eu conheci As Rosas Não Falam primeiro naquele vozeirão que eu não consigo nem imitar, de tão grave que era a voz do Nelson Gonçalves, né, que marcou gerações. E quando muito mais tarde eu descobri que era do Cartola, assim, aí me deu vontade de procurar mais coisas do Cartola. Eu já devia ter uns 20, 21 anos, talvez. Né? E foi aí que eu descobri um pouco mais. Então, falando um pouco do meu processo aqui também, essa é uma música que eu acho muito, muito linda. Ela diz assim, né? Ó, bate outra vez, com esperanças, o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me às rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, devias ver, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim. É de uma poesia incrível, né? Eu acho muito, muito tocante, assim. E essa música, ela surgiu de uma situação em que o Cartola estava andando junto com a Dona Zica pelo jardim deles.
E quando eles estavam andando pelo jardim, a dona Zica perguntou para ele, mas sabe aquela pergunta assim, desinteressada, pergunta cotidiana, do dia a dia? Ela olhou para as flores, ela estava cuidando das flores e podando as flores. Ela olhou para as flores e perguntou para o marido, perguntou para o Cartola, como é que essas rosas crescem tanto? O que está acontecendo? Aí ele meio que de brincadeira, meio desinteressado, falou, não sei, as rosas não falam. Aí falou, nossa, isso da música. Nossa. E aí pegou o violão na hora, para começar a fazer a canção, né? Então, é uma situação, às vezes a poesia, ela tá, né, a poesia, a música, ela tá em aspectos que são cotidianos, basta a gente saber olhar para essa poesia, né? E aqui, quem soube olhar muito bem para a poesia foram duas alunas do primeiro, a Bianca e a Naomi, que eu queria saber se elas estão aqui. A Bianca eu vi, a Bianca tá aqui, que eu tô vendo, eu vi na listinha aqui. A Oi, Naomi senhor. também tá aqui. Que legal, gente. Fala um pouquinho, primeiro, Bianca, como é que você sentiu ao escrever sobre a música, assim, tipo, o que a música te passou, assim? Porque eu já falei tudo que ela passou para mim, né? Mas o que ela te passou, assim? Assim, eu já tinha escutado algumas músicas do Cartola antes, com a minha mãe, que ela gosta muito das músicas dele. Só que essa foi, assim, a minha favorita, porque, assim, a letra me tocou muito, assim, que eu adoro esses textos mais poéticos, assim. E rosas são uma das minhas flores favoritas, e é parecido com uma situação que eu tô passando recentemente. Então, de verdade, eu gostei muito dessa música. Ai, que legal. Uma das coisas mais legais, né, que eu acho das artes, assim, eu nem vou puxar a sardinha pro meu lado dessa vez, tá, Giza? Eu prometo que eu não vou. Nem vou falar tanto da literatura, mas das artes, de uma forma geral, é quando a arte com a qual a gente entra em contato parece que tá lendo a gente, e não a gente lendo aquela arte, né? Então, Uhum. parece que ela traduz. Então, como você falou, eu tô passando por uma situação parecida, então aí conecta ainda mais, né? Tem um efeito mais potente, assim, né? E eu ia perguntar para Naomi, Naomi, você quando leu a primeira vez a letra, você entendeu tudo que a letra estava querendo dizer? Assim, eu, na primeira vez que eu li, eu tive uma interpretação um pouquinho mais diferente, mas mesmo depois de ter entendido, assim, eu gostei muito da letra dessa música, porque, assim, é um negócio mais poético, né? Eu sempre gostei, tipo, bastante de poesia, poema, assim, essas coisas mais sentimentais, né? E, como a Bianca, eu também gosto muito de flores, assim, então vê que tem bastante coisa relacionada, assim, às rosas. Eu gostei bastante. Que legal. E é engraçado isso, porque na hora que eu distribuí as músicas, aqui abrindo um pouco do processo de como eu trabalhei isso em sala, né? Quando eu distribuí as músicas pelos grupos, eu distribuí numericamente. Foi um acaso, mas se é que acasos existem, né? A gente também pode questionar isso. Mas foi uma situação curiosa do tipo, olha, vai lá, grupo 1 vai ficar com a música tal, grupo 2 com a música tal, e calhou de as duas gostarem muito, né, das rosas aqui como símbolo de alguma coisa. Como um símbolo emocional e um símbolo talvez pessoal, né, como elas trouxeram até. Uma coisa que me chamou a atenção agora, enquanto eu via vocês falarem, é que a gente passou por uma coisa interessante no estudo do primeiro ano, né? Não sei se vocês lembram, se a Naomi, se a Bianca, se talvez até outros alunos do primeiro ano lembram, mas a gente passou por um estudo de um movimento literário em que quem fala, o eu lírico, ele se declara à natureza para falar do seu estado emocional. Vocês estão lembrados disso? Tem um movimento literário lá, né? Você lembra, Bianca? Uhum. É do trovadorismo. É do trovadorismo. Muito bem, mata de orgulho, professor, isso aí. Né? O trovadorismo tem justamente esse momento, né? Esse tipo de cantiga em que o eu vai conversar com a natureza para declarar o amor, né? Para chorar as pitangas dele, chorar as mágoas, né? O sofrimento, tudo. E aqui a cantiga de amigo, né? É aquela em que isso mais comumente acontece. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Obrigado pela participação. De
de verdade. Tô feliz. Indo adiante aqui, como eu falei, né, não ia dar tempo de falar de todas as músicas, né? Então selecionamos algumas músicas, uma música bem com uma imagem metafórica bem interessante aqui, é a Disfarça e Chora, que ele vai dizer, né? Chora, disfarça e chora, e aí tem todo um tom lamentoso, a letra a música é arrastada, assim, né? Um samba-canção bem lento. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora, né? Já vem o nascer do dia. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra, ó triste senhora. Então tu, senhora, que querias tanto outra pessoa, essa pessoa foi embora antes de o dia raiar. Acabou durante a madrugada. Acontece o quê? Durante a madrugada. Aqui a gente está num contexto que é o contexto da escola de samba, né? Do ensaio da escola de samba, da quadra da escola de samba. Né? Então, normalmente, a madrugada inteira é feita de samba, né? Feita de festa. E aí, quando o dia vai raiar, aí é a hora em que os parezinhos vão se unindo. Só que a pessoa foi embora antes. Foi embora antes mesmo de raiar o dia. Deixou o ensaio da escola por outra pessoa, ó triste senhora. Disfarça e chora. Todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto. E aí na repetição, no final, ele diz que o pranto vai molhar o deserto, vai molhar o deserto, vai molhar o deserto, vai molhar o deserto. Né? A partir do momento que a gente tem essa imagem do pranto molhar o deserto, essa música eu acho que ela, inclusive, tem uma espécie de uma lição de vida, né, relacional aqui, ó. Olhar, gostar só de longe não faz ninguém chegar perto. Então toma aquele gole de coragem e demonstra, tenta chegar perto, tenta ver o que acontece, né? Então por isso aqui a música tem esse olhar assim bastante bastante emotivo, né? De querer, de uma certa forma, falar assim, ó, eu sei que você tá triste, senhora, eu sei que você tá chorando, mas ó, muda essa postura, porque o seu pranto vai molhar o deserto, né? Eu queria chamar aqui a participação da Shen, da Lívia Shen. Tudo bem, Shen? Oi, sir. Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar sobre isso daqui. Quando a gente fez essa tarefa, ficou claro para você no começo do que ele estava querendo dizer ou não? Ó, no começo, assim, a gente teve a ideia mais ou menos geral, mas teve umas partes, assim, que a gente não tinha entendido, aí você teve que apontar, assim, que no caso foi a terceira estrofe, que falava da escola de samba, assim, da madrugada. A gente não tinha entendido muito bem, aí a gente deu uma pesquisada e entendeu melhor. Exato, né? Porque não é óbvio, né? Você olhar e falar assim, a pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Eu falei, que ensaio é esse, meu Deus do céu? Então ensaiando para quê? É festa junina? Né? O que tá acontecendo? Então, com isso mesmo, você já percebe aqui que existe um contexto em que as músicas acontecem, né? E aquele finalzinho ali, Shen, eu lembro de vocês terem apontado uma coisa, né? Aquele pranto que vai molhar o deserto. O que vocês tinham dito mesmo que tinha a ver com isso? A gente deduziu que vai molhar o deserto é meio que uma metáfora para falar que chorar é inútil, porque o deserto é tão vasto e as lágrimas são tão poucas assim, que nem vale a pena chorar, sabe? É lindo, é exatamente isso, Shea. Ó, você tá recebendo aplausos aqui do pessoal. Que demais, é exatamente isso, né? Então, é uma linguagem bastante metafórica, uma linguagem bastante conotativa, e é uma imagem, né? A gente costuma chamar isso de imagem, né? Essa descrição visual, assim, é uma imagem muito rica, muito bonita, muito bem elaborada, né? Dá para se pensar desse jeito. Muito obrigado, Shen. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada, sir. Que bom. Uma outra música que também faz parte aqui da seleção da Unicamp é O Que É Feito de Você, que já faz parte dos últimos discos, né? E aqui a gente já percebe um pouquinho de um tom mais pesado, assim, né? O que é feito de você, ó minha mocidade? Ó minha força, a minha vivacidade? O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troquei-os, sem sentir,
por um simples bastão. E hoje, quando passo, a gurizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano assim vai, cambaleando, quase cai, não cai. Então tem aqui a ideia, né, de um esqueleto humano que tá cambaleando e consegue não cair porque tem o apoio ali de um simples bastão. Então que precisa desse bastão para se apoiar, para conseguir caminhar, né? Tem um pouco dessa imagem aqui. Pés inchados, passos em falso, o olhar embaçado, nenhum amigo ao meu lado, não há por mim compaixão. A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade e do meu violão. E hoje, quando passo, a gurizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma, e um esqueleto humano assim vai, cambaleando quase cai, não cai, cambaleando quase cai, não cai, cambaleando quase cai, não cai. Então, perceba que tem aqui, né, esse finalzinho, tem a repetição, ela tem uma função específica, né? A ideia da repetição aqui é justamente reforçar esse elemento de alguém que está passando por uma dificuldade física, né? Passando por uma dificuldade motora com o próprio corpo, como o Cartola mesmo passou por essa condição. E se a gente olha para essa terceira estrofe aqui, né? A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade do meu violão, não é talvez um reflexo do que o poeta, ou compositor, cantor, vive naquele momento. Mas pode ser, quem sabe, talvez, pode ser uma espécie de lembrança construída de um momento pela qual ele passou, em que ele foi muito menosprezado, em que ele foi muito rebaixado. A gente nunca pode, um pequeno lembrete aqui, né, gente? A gente nunca pode explicar totalmente a arte de uma pessoa pelo que ela viveu na vida dela. A vida é uma coisa, a arte é outra. Não à toa a gente vai chamar de eu lírico aquele que escreve. O eu lírico não é o poeta. Mas muitas vezes o eu lírico é construído sob influência de coisas que o poeta sofreu, viveu, né? Então também por isso é importante a gente ressaltar e lembrar esse aspecto, né? Que ele passou por isso aqui. Aqui a gente tinha conversado com a Júlia. A Júlia tá aqui, não? Oi, Shen. Eu conversei com a Júlia disse que ela tinha esquecido assim, aí ela já vai entrar, então ela pediu pra ir pro outro conto, aí você volta nela depois. Tá bom. Vamos pro próximo poema, então, tá tudo certo, sem problemas. Mais uma aqui que a gente comenta é o sala de recepção, né? O sala de recepção é uma expressão, é uma forma de se dizer, né? Um lugar em que você é acolhido, um lugar onde você chega e é bem recebido, né? Normalmente bem recebido. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Aqui já é para dar a intenção, né, já para deixar claro que a mangueira que canta não é uma árvore, que é a mangueira, mas sim o morro da mangueira e mais do que o morro, a escola de samba, né? Então, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, não tem mais nada, só tem o sol. Como podes, mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações, e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Minha mangueira, és a sala de recepção. Aqui se abraça irmão, como se fosse irmão. Aqui se abraça inimigo, perdão, como se fosse irmão. Então perceba aqui, cara, que a gente está falando, né, de uma sala de recepção, a gente está falando daquilo que é ser bem recebido, mesmo que você tenha diferenças pessoais com um indivíduo, com uma pessoa, aqui é um lugar em que as diferenças são esquecidas, é um lugar de acolhimento, né? Então a sala de recepção. E aí eu queria chamar a Aiko. Cadê a Letícia Aiko? Oi, Sor.
Oi, Aiko. Como é que foi para você? O que vocês tinham interpretado primeiro lá naquela vez? Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões? Surgiu uma interpretação bem inesperada ali. O que surgiu? Então, primeiramente, quando o meu grupo, a gente estava interpretando a letra, nessa parte a gente pensou que Cruzeiro fosse o time de futebol. Mas aí, quando você começou a corrigir, aí você apontou que tinha um erro na interpretação. Nisso, a gente foi perguntar, tirar uma dúvida, o que meio que significaria. Você apontou que seria outra coisa, que o Cruzeiro seria uma outra coisa que não seria o time. Aí a gente pensou na constelação, que a constelação tem uma forma de uma cruz. Então, lá no alto de um cruzeiro, onde fazemos nossas orações. É tipo uma igreja nesse morro, só que fazemos as nossas orações seria rezando meio que pro cruzeiro. Aí foi isso a nossa interpretação. Perfeito. Foi um caminho muito bonito, assim, de como vocês chegaram à resposta do que é que, inicialmente, quando você dá uma primeira olhada, assim, meio, passa o olho meio rápido, assim, fala, o que pode ser isso? Talvez seja o time de futebol. O Cruzeiro é o Cruzeiro que eu conheço, tá tudo bem, né? E aí depois você para olhar melhor o entorno, olha melhor do que ele tá falando, fala, faz sentido, né? Então foi muito legal. E aquilo que vocês também disseram, né, de ser os primeiros campeões, olha que engraçado, né? Se a gente tá pensando num time de futebol, poderia ser um campeonato de futebol, né? Mas aí quando você entende e olha que Mangueira é uma escola de samba, vai estar lá em cima a referência da Mangueira, né? Lá na primeira estrofe. Pois é, os primeiros campeões têm a ver com o surgimento da escola de samba. Isso mesmo. É que a gente tinha pensado que era o time por causa dos primeiros campeões, porque a gente pesquisou no Google se houve algum campeonato nesse ano. Aí a gente tinha achado. Por isso que a gente pensou que Cruzeiro era o time de futebol. É isso. Às vezes a gente é levado ao engano, mesmo achando algumas informações que até batem, né? Mas aí você tem que olhar mais coisas que o texto também te oferece para você conseguir costurar as informações. Muito feliz pelo percurso de vocês, foi um percurso que eu lembrei, assim, em vários momentos eu falo, olha que coisa legal que é ir descobrindo as possibilidades do que um texto pode oferecer, né? O que ele pode dizer, né? Eu acho isso muito legal. Muito obrigado, Aiko, de verdade, que legal. Que bom que você está aqui com a gente. Valeu. Rafa, a Júlia chegou, eu acho. A Júlia chegou. Júlia, você tá aí? Tô aqui. Oi, Júlia. Desculpa a demora. Tá tudo bem. Nessa música aqui que ficou com o seu grupo, né, o que é feito de você, eu voltei uma música aqui, e aí eu queria te perguntar, como é que foi esse... Eu lembro que vocês também tiveram uma primeira interpretação que ela foi na trave, assim. Ela não é que ela tava errada, mas ela tava dizendo coisas que a música não tava dizendo, né? Só que aí depois vocês consertaram quando a gente conversou ali, né? Como é que foi mesmo a primeira interpretação que você deu? Que vocês deram? Então, a nossa primeira interpretação, né? A gente pensou que, tipo, aqui na frase da música fala assim, horrorizada como quem vê um fantasma e um esqueleto humano, assim vai, cambaleando quase não cai, cambaleando quase não cai, não cai. A gente pensou que nessa frase ele tava interpretando, tipo, uma pessoa bêbada. Uma pessoa, tipo, bêbada que não consegue andar direito. E aí eu acho que isso tava errado na nossa interpretação, né? Eu chamei a atenção e falei, olha, em algum lugar aqui tá dizendo que ele tá cambaleando porque ele bebeu? Ou é por algum outro motivo, né? Então. E aí a gente também falou que ele tinha envelhecido, né? Porque ele descreve aqui, né? Que ele tá com pés inchados, passos em falso, olhar embaçado, nenhum amigo ao seu lado, não há por mim compaixão, e toda assim vacina e gratidão resistindo. E aí a gente. E também tem um verso que fala assim, da mocidade, só sinto falta dos meus versos, da mocidade do meu violão. E a gente pensou que ele tinha envelhecido, né? Mas
Peraí, é que eu não lembro que se a parte dele tinha envelhecido, a gente tava certa, ou nosso grupo Isso tava estava certo ou não. certo, isso estava Ah, sim. certo, sim. E É que aí eu o acho que cambaleando, né, tem a ver com o envelhecimento, tem a ver com o corpo ficando mais debilitado, mas não tem a sim, ver com ele estar bebendo, porque a letra não ofereceu essa possibilidade, né? A letra não falou sim, sim. disso, né? Então é isso. Você gostou de ter feito essa música? Você curtiu? É um estilo de música que você costuma ouvir, costumava ouvir ou não? Eu gostei até, tinha ouvido algumas músicas do Cartola, na verdade. E eu acho que eu tinha ouvido só uma música dele, mas eu não tinha conhecido o cantor, assim. Mas eu gostei, assim, eu ouvi essa música que caiu no nosso grupo, né? Eu ouvi ela, eu gostei dela, gostei do estilo. Eu achei bem legal. Que legal, obrigado, Julia. Obrigado por ter entrado, mesmo descobrindo, tipo, nos últimos minutos, aí você veio. É, Que bom. desculpa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Muito obrigado. Estou muito feliz de você ter vindo conosco. Que legal. Obrigado pela participação, Julia. Valeu. E aí falta só mais uma pra gente comentar. Mais uma do que eu selecionei aqui, que eu acho que é uma música que não pode faltar, né, na seleção do Cartola. É uma das minhas favoritas. É uma das letras que eu acho mais bonitas, inclusive. O Mundo é um Moinho. Para quem não está familiarizado, né, às vezes as pessoas, especialmente alguns alunos, talvez, não saibam o que é um moinho, né? Um moinho é uma construção desse tipo, assim, né? Que normalmente é feito para moer, daí o nome, claro, moer alguma coisa, né? Então usa a força do vento, né? A força eólica, para a moenda de alguma coisa, né? E a música diz: ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Presta atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Isso aqui é uma pedrada poética, eu acho. Essa é uma canção que ela é envolvida, né, quando eu estava escrevendo material assim de pesquisa e tudo mais do Cartola. Essa é uma música que ela oferece muita riqueza de interpretação. Há quem diga que ele teria escrito essa música para uma prostituta, mas não tem comprovações de que isso seja verdade. Há quem diga, e essa é a versão mais aceita, digamos assim, que ele escreveu essa música para a filha dele, a filha de criação, a filha de quem ele cuidou. Nunca chegou a ser a filha adotiva de verdade, assim, mas uma filha do coração, digamos, que ele cuidou dela. Era a filha de um amigo que não tinha condições de cuidar da menina, a Creuza, né? E essa menina, ela cresceu, ela teve um momento ali nos 18 anos, 18 para 19, em que ela resolveu tomar as rédeas da própria vida, tomar o curso da própria vida, sair de casa contra o que o Cartola queria, contra o que aquele que é, digamos, o tutor dela, né, o pai dela, naquele momento, queria, né? E ela vai enfrentar o mundo. Acontece que quando o Cartola escreve essa música, a Creuza já tem 50 anos de idade, já é uma senhora casada, com filhos e tudo mais, e inclusive é cantora, e ela canta em algumas das músicas do pai, né? Junto com ele, em algumas canções. Então, poderia ser uma forma de o Cartola, já numa idade mais avançada, lembrar de um momento da vida dele em que ele sentiu isso. Do tipo, minha filha, você é muito jovem. Ainda é cedo, meu amor. Você é muito jovem. Você mal começou a conhecer a vida e você já tá querendo sair, já anuncias a hora da partida. Sem saber mesmo o rumo que tu irás tomar. Sem saber para onde ir, como é que você sai assim, sem planejar? E isso é uma angústia muito grande, normalmente, né? Isso é uma angústia muito grande de quem é pai, de quem é mãe,
de querer dar o melhor rumo para os filhos, só que fica angustiado por perceber que os filhos estão querendo tomar um rumo próprio mesmo sem ter planejado para que caminho ir, né? E por isso ele diz, presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais aquilo que tu és hoje. Então, num futuro breve, tudo que você conhece com o que você é hoje vai mudar. Ouça-me bem, amor. Então, perceba o carinho, né? Os vocativos aqui com o amor, o querida, essa pessoa, esse interlocutor com quem o eu lírico fala, né? Tem um afeto muito grande. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é mau. O mundo é um moinho. Ele vai acabar com os teus sonhos. O mundo, ele é tão mesquinho que ele vai reduzir as suas ilusões a pó, como um moinho faz. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, né? Só a crueldade, só a vilania, a maldade. De cada amor tu herdarás, você vai receber, de cada amor que você tiver, você vai receber só o que há de pior. Quando você notar, você vai estar à beira do abismo, e é um abismo que você cavou com os seus pés. Ou seja, você foi a responsável. Você não pode responsabilizar outra pessoa, não pode falar que a culpa é do outro, né? A responsabilidade é sua. O abismo que você criou, que você cavou com seus pés. Então eu acho essa letra absolutamente primorosa, né, essa forma de composição. E eu acho que a Unicamp, assim, dando um encerramento aqui, pelo menos por enquanto, a Unicamp foi bastante feliz nessa seleção, né, de pegar algo que é bastante representativo do Cartola, né? Tava até comentando com o Andrés, né, o professor Andrés, na sala dos professores, que ele também é um grande admirador do Cartola e do samba, assim, né, com mais experiência do que eu no estilo, inclusive, de dizer que a Unicamp ela poderia ter feito uma seleção ainda melhor, poderia ter sido ainda melhor, né? Mas o que foi selecionado é inquestionavelmente algo de fundamental do que o Cartola tem a oferecer para a nossa cultura, assim, né? Do que ele ofereceu, né, para a nossa cultura e do que ele fez desenvolver na nossa cultura também. Certo? Perguntas finais, gente. Estamos aqui num momento de encerramento, né? Não quero estourar o tempo aqui também. Perguntas? Bom, não tendo perguntas, acho que a gente pode passar para a Giza, a palavra para a Giza e para a Beth. Tá joia, Rafa, obrigada, que belezura, Rafa, que delícia ouvir nossos alunos e alunas comentarem, a sua abordagem também, e que importante a gente parar, né, numa quarta-feira, nessa cidade, né, enlouquecida que é São Paulo, que nos devora, parar um pouquinho para falar de Cartola, de música, né, e se deparar com essas percepções, né, dos nossos jovens. Obrigada pelo presente, foi um presente, Rafa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, tão carinhoso, que legal. Emocionante, viu? E aí nós vamos então para o sorteio do próximo livro, depois se alguém quiser falar mais alguma coisa, e o Rafa tem, para finalizar, ele vai nos presentear, né, Rafa? Eu vou cantar. A finalização. Betinha, por gentileza. Oi, boa noite! Nossa, que encontro maravilhoso. Eu tenho uma paixão por Cartola, eu sempre lembro dos meus pais. Meu pai tinha o primeiro álbum em vinil, e para mim, sempre que ouço o Cartola, toca fundo, assim. E antes de falar do sorteio, hoje eu vou falar de um livro que saiu esse ano. E assim, a gente fala muito de Cartola, e como é um livro do ensino médio, às vezes fica pensando, mas e as crianças menores vão ter contato com Cartola? Aí saiu esse livro, ó. Esse ano lançou esse livro, A Rosa e o Poeta do Morro, né, da Janaína Figueiredo. Maravilhoso, bárbaro. Eu tô apaixonada por esse livro, principalmente pelas ilustrações, né? São belíssimas. Nossa, parece lindo mesmo. É extremamente lindo. E eu gostaria de ler um trechinho dele, só para marcar esse encontro tão especial, que é uma citação do próprio Cartola, que está aqui, ó.
nessa página, ó. Não sei se dá para ver bem. Aí eu vou dando ler. assim, Hei de ter um alguém para chorar por mim, através de um pandeiro ou de um tamborim, né? Então, a ligação dele, né, com a mangueira e com a música. Então, depois, quem quiser conhecer esse livro, vai estar aqui. Eu vou deixar ele separadinho nas recomendações da biblioteca, tá bom? Obrigada, Beth. E agora vamos falar do sorteio. Sorteio. Próximo encontro da gente aqui, do nosso clube de leitura, vai ser sobre Clarice Lispector. Então, vamos falar de Clarice, maravilhosa. Então, eu vou sortear o livro Felicidade Clandestina, ó. Janete, que dia vai ser? Aí, ó. Fala aí, Janete. Dia 22, já vamos preparar o convite. Já estamos nos aquecendo para a próxima apresentação. Mediação Então, vou da Janete, sortear do Diogo. quem vai ganhar Janete, Diogo, tem alguns convidados aí. Isso. Esse livrinho. Então, façam... Ó, vamos cruzar os dedinhos. Eu vou fazer o sorteio agora. Um momento. Vamos lá. 1, 2, 3. Rolando o sorteio. Dados lançados, hein? Número 11. Vamos ver quem é 11 aqui. Quem não quer levar para casa uma Clarice, né, gente? Vamos combinar. Com certeza. Thomas Henrique. Grande Thomas, parabéns. Ganhou. Parabéns, ganhou, Thomas. Pode vir retirar a partir de amanhã. Olá, tá bom? Thomas. Demais. Perfeito, Show. Parabéns, viu? Valeu. E agradeço a todos, viu? Que foi um encontro muito especial hoje. Foi mesmo. Para mim também foi. Que bom. Obrigada. Bom, eu agradeço também a participação, né, e o convite, né, a participação de todos, a disposição por passar esse tempo aí, esse tempo que é de descanso, a gente sabe disso, mas para falar de coisas gostosas, bonitas, né, de ver o que a gente anda fazendo também. E eu vou encerrar cantando. Gente, eu já peço desculpas de antemão por quaisquer problemas, pelo simples fato de que a primeira vez que eu toquei essa música na minha vida foi hoje, agora à tarde, né? Então eu nunca tinha pegado ela para tocar e eu ainda não aprendi tocá-la direito. Mas vamos que vamos, gente. A vida é feita de improviso também, né? Só tentar puxar o microfone um pouquinho mais para cá. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam um perfume que roubam de ti. Devias ver para ver os meus olhos risonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho. Enfim, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com
com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias ver para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho. Enfim, devias ver para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Enfim. Muito bem, Rafa. Obrigada. Palma que som. Obrigado, gente. Agora, Muito obrigado. Tô tremendo aqui, com a mão gelada. Ai, que Obrigada, bem, pessoas obrigada. lindinhas. Muito obrigado, gente. Obrigado. Gente, um abraço. Bons sonhos para todos. Muito obrigada, professor. Obrigada. Parabéns, senhor. Valeu, obrigado. Beijo, É. gente. Boa noite. Até o mês que Boa vem, noite. gente, com a Clarice. Boa noite.